Quando uma empresa gera lucro, ou seja, quando uma empresa tem um resultado líquido positivo, quais são os critérios sucessivos de distribuição desse mesmo resultado? Neste vídeo vamos aprender a contabilizar a distribuição de resultados e vamos ver os critérios que estão consagrados no Código das Sociedades Comerciais em termos das prioridades cuja distribuição de resultados deve efetivamente obedecer. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No site da Certform, em certform.pt, pode consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. No site encontrará no calendário de formação as datas de início dos cursos, na forma live streaming, e para ter acesso a toda a oferta formativa em e-learning e live streaming, vai poder consultar os cursos ministrados na forma e-learning através da plataforma e-learning da Certform, plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Quando faz a sua inscrição num curso na forma e-learning, tem imediatamente acesso ao seu percurso formativo, pode fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, a partir de qualquer parte do mundo. Quanto aos cursos live streaming, os mesmos são com sessões síncronas, sessões em tempo real, com data de início e, da mesma forma que o e-learning, os cursos live streaming podem também ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. O resultado líquido do período de uma empresa é objeto de um conjunto de considerações quanto à forma como o mesmo vai ser efetivamente distribuído. Ora, neste vídeo vamos aprender a contabilizar a distribuição dos resultados. Tendo havido lucros num determinado ano N, quais as prioridades na distribuição dos resultados? Quais os critérios de aplicação sucessiva? Bom, o resultado líquido positivo obtido no final de cada período de relato deve ser alvo de uma proposta de aplicação do mesmo, incluída no relatório de gestão, conforme estabelece a linha F do número 5 do artigo 66 do Código das Sociedades Comerciais. Uma empresa tendo tido um resultado líquido do período positivo, lucro, existem restrições quanto à distribuição dos resultados. E elas estão previstas nos artigos 32 e 33 do Código das Sociedades Comerciais. Esta matéria é uma matéria que envolve, efetivamente, uma abordagem ao Código das Sociedades Comerciais. Quanto à conservação do capital, artigos 31 a 35 são artigos importantes a ter em consideração nesta matéria, desde a deliberação, distribuição de bens e seu cumprimento, ao limite de distribuição de bens aos sócios, aos lucros e reservas não distribuíveis, à restituição de bens indevidamente recebidos e ao artigo 35 quanto à perda de metade do capital. Mas vamos ver o fundamental sobre os critérios de aplicação sucessiva. Em primeiro lugar, não podem ser distribuídos aos sócios bens da sociedade quando a situação líquida desta, tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais, for inferior à soma do capital e das reservas que a lei ou o contrato não permitem distribuir aos sócios, ou se tornasse inferior a esta soma em consequência da distribuição. Não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do exercício que sejam necessários para cobrir prejuízos transitados, ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade. Então, tem prioridade quando existe lucro. A prioridade é cobrir prejuízos de períodos anteriores e também constituir reservas. Reservas essas que podem ser impostas por lei, nomeadamente as reservas legais.
é que a constituição de reservas é imposta por lei e, em alguns casos, pelos próprios estatutos da empresa. As reservas, em conjunto com os resultados transitados, correspondem ao capital adquirido pela empresa. Tem como objetivo dar à entidade e aos seus credores uma medida adicional de proteção do efeito de perdas. Assim estabelece o parágrafo 65 da estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística. Em relação à constituição de reservas legais, aqui tem que ser analisado o instituído no número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais e no que se refere às sociedades por cotas, o artigo 218 do mesmo Código das Sociedades Comerciais. E relativamente às reservas legais, a proposta de aplicação de resultados deve ter em atenção a obrigatoriedade de constituição de uma reserva legal de, no mínimo, 5% do resultado líquido, não sendo esta em caso algum inferior a 2.500 euros no caso de sociedades por cotas, ou até prefazer 20% do capital social nas sociedades anónimas. E uma vez atingido este limite legal nas sociedades anónimas, 20% do capital social, nos próximos períodos apenas terá de haver retenções ou afetação do lucro à reserva legal se esta tiver sido utilizada, caso que a lei determina que terá de ser reintegrada. Então estas são as regras para reforço das reservas legais nas sociedades anónimas e nas sociedades por cotas. E então nas sociedades, revendo o que foi dito, nas sociedades anónimas e na base do número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros, 5% dos lucros, é destinada à constituição da reserva legal. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante mínimo mais elevados. E o objetivo é que a reserva legal venha a ser de 20% do capital social da empresa, até que aquela represente a 5ª parte do capital social, é 20%. Quanto às sociedades por cotas, aplica-se exatamente o mesmo regime das sociedades anónimas. Todavia, o objetivo não será alcançar 20% do capital social, mas o limite mínimo da reserva legal para uma sociedade por cotas é de 2.500 euros. Então, face a isto, sugiro que os resultados positivos de um determinado ano sejam aplicados com base nos seguintes critérios de aplicação sucessiva. Em primeiro lugar, vamos proceder à cobertura de prejuízos acumulados, caso eles existam. Esta é a prioridade. E até à sua concorrência, se assim for possível. Depois, a constituição ou reforço da reserva legal, com base na norma que acabei agora de referir. Em terceiro lugar, a constituição ou reforço da reserva estatutária, se os estatutos da entidade assim o consagrarem. Depois, a constituição ou reforço de reservas livres. E, por fim, o que daqui restar, a distribuição de dividendos ou lucros, dividendos sociedade anónima, lucros sociedade por cotas, de acordo com o resultado distribuível. Eventualmente podem não ser distribuídos lucros ou dividendos e permanece em resultados transitados como retenção de lucros da sociedade. Bom, vamos fazer um exercício relativamente a este método de aplicação sucessiva. Vejamos o seguinte. No dia 31 de dezembro do ano N-1, o capital próprio da sociedade BKJ-SA apresentava a seguinte composição. O capital subscrito de 700 mil euros, os prémios de emissão 156 mil,
as reservas legais 135.250, os resultados transitados de 90 mil euros. Portanto, veja-se que existe aqui resultados transitados negativos. Vamos ter de dar prioridade à cobertura destes prejuízos. Excedente de revalorização em ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis de 59.750. Outras variações no capital próprio, provavelmente prestações suplementares, 159 mil euros. E este período, o resultado líquido foi de 185 mil euros. A empresa gerou um resultado líquido do período de 185 mil euros. A 18 de março, na Assembleia Geral, que foi realizada no ano N, que é o ano a seguir, deliberou-se aprovar a seguinte aplicação de resultados. Eles querem fazer a cobertura de prejuízos, muito bem. Depois querem afetar 5% à reserva legal. Depois pretendem 10% a transferir para uma reserva estatutária. E do que restar, ou seja, do resultado ainda distribuível, pretendem 50% para distribuição aos acionistas, os quais são pessoas singulares, sob a forma de dividendos. E o que daqui sobrar será imputado aos resultados transitados. Então, efetivamente, para se proceder à contabilização disto, nós fazemos do seguinte modo. Quando a empresa termina o ano N-1, figura na sua demonstração dos resultados 185 mil euros de resultado líquido do período. E este valor ele faz a ligação com o balanço. E no balanço à data de relato, a 31 de dezembro do período N-1, consta do resultado líquido do período também 185 mil euros. Ora, quando se chega ao novo ano N, há que transferir esse resultado líquido do período para os resultados transitados. E este foi o lançamento que eles fizeram e resolveram fazê-lo, e muito bem, em janeiro do novo ano N, em que a conta de resultado líquido do período, que tinha um saldo credor porque tinha havido lucro, foi agora debitada, saldou, por contrapartida de um crédito nos resultados transitados. E os resultados transitados são uma conta de capital, e as contas de capital creditam-se por aumentos. Portanto, há aqui um aumento de 185 mil euros nos resultados transitados que tinham um saldo a débito, prejuízos de 90 mil euros. Portanto, os 185 mil que foram agora para resultados transitados, menos os 90 mil que estavam a débito como prejuízo, isto significa que a empresa tem assim 95 mil euros disponíveis para poder distribuir, uma vez que a prioridade está na cobertura dos prejuízos. E com 185 mil euros de lucros, consegue-se cobrir na totalidade 90 mil euros de valor negativo em resultados transitados. Ainda sobram 95 mil euros para aquilo que são as próximas prioridades, nomeadamente 5% para a reserva legal, 10% para a reserva estatutária e depois 50% aos acionistas e ainda manter 50% nos resultados transitados. Então a entidade vai efetivamente distribuir
um determinado valor, portanto, o valor que resta em resultados transitados, sendo que aqui o importante é termos a seguinte noção. Temos um resultado líquido positivo de 185 mil euros, que foi transferido para resultados transitados. Qual é o saldo de resultados transitados, conforme já vimos? Bom, 185 mil euros a crédito e 90 mil euros a débito. Ou seja, temos 95 mil euros para afetar pela seguinte ordem. 95 mil euros pela seguinte ordem. 5% para a reserva legal. 95 mil euros vezes 5% dá 4.750 euros. E depois, de uma forma sucessiva, claro que se nós agora aos 95 mil retirarmos os 4.750, ficamos com 90.250 para transferir, 10% dos quais para as reservas estatutárias e 10% de 90.250, 9.025. E retirando aos 95 mil iniciais os 4.750, os 9.025, vamos agora afetar 50% à distribuição aos acionistas, que irá para resultados atribuídos. Ou seja, 95 mil euros menos 4.750 menos 9.025, que seriam 81.225, 50% desse valor, ou seja, 40.612,50, irá para os acionistas, e começamos por estabelecer aqui uma conta corrente de resultados atribuídos. Em termos contabilísticos, a partir de resultados transitados, vamos debitar pelo valor total dos três valores, 54.387,50. Um débito em resultados transitados significa uma diminuição dos mesmos, porque eles vão ser distribuídos pelas reservas legais, que se creditam pelo aumento em 4.750, pelas reservas estatutárias, que se creditam pelo aumento em 90.025, e pelos tais resultados atribuídos, conta 264, que se credita por 40.602,50. Então, aqui esta segunda etapa é o reconhecimento da aplicação dos resultados conforme a deliberação da Assembleia Geral. E a partir de agora, seguem-se as próximas etapas, porque o valor que recebeu a crédito a conta 264 dos resultados atribuídos, ele agora vai ser posteriormente disponibilizado aos acionistas sobre a tal forma de dividendos. E nesse momento, e aqui diz-se que foi, por exemplo, no dia 23 de março, o valor que está a crédito da conta 264 vai passar para débito e transferido para crédito dos lucros distribuídos. E esta conta aqui, ela assume como uma dívida que a empresa neste momento tem perante os acionistas. Aliás, resultados atribuídos já funcionava como um passivo. Ele é desreconhecido e transferido para lucros disponíveis nesse preciso momento da disponibilização dos mesmos lucros. Isto terá sido no dia 23 de março, por exemplo. E no dia 30 de março pagou-se os valores aos acionistas. Portanto, se se pagou o valor, vamos ter de começar
por aquela conta que estava a crédito, ou seja, que constituía dívida para com os acionistas, passivo, ela agora vai ser debitada e salda. Extinguiu-se a dívida, acabou. Só que nós não vamos pagar os 40.612,50 na íntegra aos acionistas, porque tem que se aplicar o mecanismo de retenção na fonte. Ou seja, a norma obriga que 28% destas verbas fiquem retidas na entidade pagadora, para que a entidade pagadora, até ao dia 20 do próximo mês, transfira este valor para a autoridade tributária. E há aqui um mecanismo de substituição tributária. Eu apliquei então 28% aos 40.612,50, retive 11.371,50, 40.612,5 vezes a taxa de 28%, é uma taxa liberatória de 28% e que se aplica assim aos dividendos. Trata-se de um rendimento de capitais na perspectiva dos acionistas e, portanto, a empresa aplica uma taxa liberatória de 28%. E, portanto, o valor líquido a transferir para os acionistas será apenas de 29.241 e terei de, em primeiro lugar, em relação ao imposto, ao IRS, utiliza-se a conta 242 para assumir aqui esta retenção, que para já é uma retenção, é um valor que fica retido na nossa empresa, constitui-se aqui como uma dívida perante o Estado. Até ao dia 20 do próximo mês teremos de pagar este valor ao Estado das tais retenções. E depois o valor a pagar aos acionistas. Creditamos a conta 12.1 por 29.241, que serão os tais dividendos já líquidos da aplicação da taxa liberatória de 28%. E assim fica o procedimento da distribuição dos resultados e por este critério sucessivo com prioridade para os prejuízos acumulados e depois as reservas legais, as reservas estatutárias e, por último, uma parcela para os lucros que se vai distribuir aos acionistas, o que resta ainda em resultados transitados, porque os resultados transitados ainda têm valor a crédito, fica lá acumulado, porque era o que se pretendia. O restante será imputado a resultados transitados. E uma vez imputado a resultados transitados, estamos a fazer ali uma retenção de lucros na nossa empresa. Bom, vamos ver um outro exercício em que no ano N-1 a empresa obteve um resultado líquido positivo de 80.000 euros. A administração propôs à Assembleia Geral, em 15 de março, a seguinte aplicação do resultado. Para as reservas legais 20.000 euros, para as reservas livres 10.000, para dividendos 40.000 e em resultados transitados permanecem 10.000. Aqui, como não há prejuízos acumulados de períodos anteriores, portanto não se verificou essa prioridade máxima de cobertura dos prejuízos. Então, os 80.000 euros de lucro líquido positivo, de resultado líquido positivo, tiveram este critério na sua afetação. Após aprovação da proposta, ficou deliberado que a 22 de março os dividendos ficarão disponíveis. Os dividendos serão sujeitos a retenção e os titulares dos dividendos são pessoas coletivas. O pagamento será efetuado no dia 28 de março. Aqui há uma diferença perante o... Aliás, há várias diferenças, mas uma diferença
é que estes dividendos eles vão ser distribuídos a pessoas coletivas. É que no exercício anterior foi a pessoas singulares e por isso fez-se uma retenção, no caso concreto, uma taxa liberatória de 28%. Quando se trata de pessoas coletivas, a retenção vai ser a 25% e na base do código do IRC. O que é que nós fizemos? Mais uma vez, passamos o saldo de resultado líquido do período, ele estava a crédito porque havia lucro, debitamo-lo, saldou o resultado líquido e transferimos para crédito de resultados transitados, que ficam ali reforçados com 80 mil euros, aptos agora para a sua aplicação. E então decidiu-se aplicar 20 mil às reservas legais, 10 mil às reservas livres e 40 mil aos dividendos. Ou seja, 70 mil euros vão sair dos resultados transitados e vão permanecer lá 10 mil. Então, esses 70 mil euros, nós debitamos os resultados transitados pela sua diminuição e depois afetamos à conta 551, reservas legais, a crédito, reservas livres 5522, a crédito, e a restante parcela de 40 mil aos acionistas pela via de resultados atribuídos. Depois, numa outra fase, aqui terá sido no dia 22 de março, pela disponibilização dos tais dividendos, a conta 264, que havia sido assumida como um passivo, uma dívida, ela agora é transferida, ela tinha sido creditada, não é? Agora vamos debitá-la e vamos transferir o seu saldo para crédito da conta 265, onde os lucros estão agora disponíveis. E a partir desta conta 265, vamos proceder ao pagamento propriamente dito. E quando se faz o pagamento, o reconhecimento do pagamento dos dividendos, a tal conta 265, anteriormente creditada, agora é debitada, saldou, acabou-se a dívida, e 25% do valor é passivo em relação ao Estado, retenção na fonte, em sede de IRC, portanto 25%. Este valor depois vai ter que ser pago ao Estado até ao dia 20 do próximo mês, porque é uma retenção na fonte e desta à taxa de 25%. E o montante líquido a pagar ao acionista, sociedades comerciais, em sede, portanto, sujeitos passivos de IRC, 30 mil euros. A diferença, não é? São os dividendos líquidos. E, portanto, tivemos assim dois exemplos em que foi relativo à questão dos dividendos pagos a pessoas singulares, o outro a pessoas coletivas. Aqui tivemos a distinção da retenção na fonte e também vimos uma metodologia de aplicação sucessiva dos resultados, prioridade na cobertura de prejuízos, seguidamente nas reservas e, por fim, na afetação dos lucros ou dos dividendos pelos acionistas e também na sua retenção em resultados transitados. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.